Saudações vascaínos e meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Já estamos no segundo mês do ano e eu ainda não tinha falado de patrocínio. O que acontece? O Vasco ainda estava negociando com a Caixa, que é a atual patrocinadora master do Vasco. Como não tem outra opção, tem que ser a Caixa mesmo. Enfim, saiu finalmente o saldo e não foi tão bom quanto eu esperava, não foi tão bom quanto o Vasco esperava. Mas parece que as coisas estão andando e vai ter outras negociações referentes a isso. Vamos lá que eu vou explicar direito para vocês. Bem, o Vasco de um tempo para cá não anda muito bem de patrocinadores. Anda tendo dificuldades para arrumar patrocinadores. Muito disso botam na conta do Eurico e tal, que é por causa dele que o Vasco não consegue patrocinadores. Mas enfim, não dá para dizer se é ou se não é, e também não é isso que vamos discutir aqui. Ano passado o patrocínio do Vasco com a Caixa era de cerca de 7 milhões, com mais uma premiaçãozinha de 1,5 milhão caso o Vasco subisse para a Série A. Ou seja, eram 7 milhões e meio, com mais 1,5 milhão, que deu um total de 9 milhões. Enfim, o Vasco já tinha até pego esse valor, já tinha pago algumas paradas. Conclusão, com esse valor de 7 milhões iniciais, o Vasco estava esperando um pouco mais que o dobro para esse ano, já que o Vasco está na Série A, o Vasco é um clube de massa, tem bastante exposição da marca, e o Vasco esperava que a Caixa fizesse uma boa proposta, já que alguns outros times estão tendo boas propostas da Caixa. Ela sim tem mantido um teto, não deixa sair muito desse teto, mas ainda assim mantém o seu padrão de patrocínio e tudo mais. Enfim, a cota estimada pelo Vasco era de um pouco mais de 14 milhões, e a Caixa ofereceu 11 milhões para o Vasco. A diretoria foi meio que pega no susto, porque já estava contando com esse dinheiro a mais, e esses 11 milhões não agradou a diretoria do Vasco, principalmente Eurico, que achou pouco o valor que a Caixa está investindo no Vasco e pretende tomar medidas sobre isso. Bem, o Vasco esperava assinar o contrato com a Caixa até março, mas com essa proposta o Vasco não se animou e preparou uma contraproposta. O próprio Eurico tomou a frente da negociação e vai conversar diretamente com a Caixa para ter um aumento dessa cota de 11 milhões que a Caixa propôs para o Vasco. Fato é que ano passado, muito em conta de São Januário e da grande exposição que a marca Vasco da Gama dá pela sua torcida de massa, a Caixa teve sim um grande retorno referente à sua visibilidade. E isso não pode ser contestado. O próprio Eurico falou isso e a própria Caixa concorda com isso. Porém, referente a algumas coisas do Vasco, na situação de briga de torcida, pouco público, algumas coisas que estão acontecendo internamente no Vasco, a Caixa não quer arriscar. Pelo menos parece que essa está sendo desculpa que está sendo usada. Não dá para confirmar se é isso mesmo. Mas enfim, a exposição da marca referente a Vasco tem sido muito lucrativa referente à visibilidade para a Caixa. Venhamos e convenhamos, o Vasco é o único time do Rio que tem um estádio. É o único time do Rio que pode expor essa marca grande em seu estádio sem depender de outras coisas. E o Vasco é um time de massa, tem uma torcida muito grande. Eu falei no último vídeo que o público do Vasco tem só aumentado. Isso muito em conta das contratações recentes e do futebol que tem evoluído em campo, deixando o torcedor mais animado e voltando aos estádios. E isso é bom para os patrocinadores, ter esse estádio cheio que mostra a força do time e também dá grande visibilidade para o patrocinador. Referente a esse negócio de massa, de exposição de marca, muito é usado o comparativo ao Cruzeiro e Atlético Mineiro, que são times de massa em si, só que em Minas e tudo mais. O Vasco é uma torcida de massa, mas é uma torcida de massa que está pelo Brasil inteiro. Logicamente não estou dizendo que não tem torcedores do Cruzeiro em várias partes do país, não estou dizendo que não tem torcedores do Atlético Mineiro em várias partes do país. Mas o que acontece? A massa vascaína é maior que elas, não vou querer contestar números. Se você discorda, beleza, tudo bem. Mas enfim, no mínimo você tem que concordar que a massa vascaína pode ser equivalente a elas. Menor que a torcida do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, desculpa, não é. O valor da Caixa referente a esses dois times é algo em torno de 12 milhões. Não tem sentido o Vasco ter uma exposição maior, um clube de mais massa, ganhar menos que isso. Essa é a afirmação do Vasco. O Vasco trabalha com valores de 12 a 15 milhões, mais bônus por classificações, por lugares na tabela, ou de repente acesso a Libertadores, essas coisas.
são os valores que o Vasco quer receber da Caixa. E como eu disse, o próprio Eurico está cuidando disso. O Eurico nessa semana viaja a Brasília para fazer uma contraproposta para a Caixa para tentar arrecadar esse valor que o Vasco espera, como disse, de 12 a 15 milhões. Segundo a diretoria do Vasco, é um valor considerado o mínimo para a exposição da marca que eles querem em cima do nome Vasco da Gama. Basicamente é essa a linha de pensamento do Vasco. Bem, fora isso, o Vasco está correndo atrás de outros patrocinadores. Logicamente que esse tipo de coisa não é divulgado nem com quem, nem quando, nem onde, nem em que lugar da camisa. Porque são coisas extremamente sigilosas, não podem vazar. Mas a diretoria estima um saldo de 25 milhões a 30 milhões em patrocínios. Como disse, tem São Januário, que dá boa visibilidade, os espaços na camisa, coisas comerciais, enfim, várias coisas que eu não teria como explicar, porque na verdade eu não sei bem como funciona. Mas a marca Vasco da Gama não diminuiu quando o time caiu para a segunda divisão. E com a volta do time, a marca ganhou mais força. Como eu disse, os estádios estão voltando até aqueles grandes públicos. Quem já foi em jogo do Vasco em estádio sabe que lota. São Januário, quando o Vasco está jogando bem, quando o time está embalado, lota muito. Enfim, tem que ser conversado. Eu penso nessa linha que se outros clubes de menos massa receberam esses valores entre 12 milhões, não tem sentido o Vasco receber menos que isso. Ou equivalente ou maior, porque a grandeza do Vasco tem que ser respeitada. É muito descaso colocar o Vasco abaixo, referente à tamanha exposição de marca que teriam com o Vasco. Quero aproveitar aqui também para dizer que o Vasco já acertou o salário dos funcionários de janeiro e está trabalhando para acertar o salário dos jogadores. O salário de dezembro estava atrasado, o Vasco já pagou o salário de dezembro e promete no meio dessa semana continuar os processos para pagar todos os salários de janeiro. O clube tem mantido seus compromissos em dia e quer continuar com essa alcunha de manter seus compromissos em dia, principalmente que isso ajuda muito na hora de contratar um jogador. Referente a isso de contratação, é muita coisa para se discutir, é muita coisa para ver, não é fácil, o time precisa arrecadar, principalmente para continuar seus projetos no futebol, manter o seu elenco firme, e o Vasco fez um investimento grande no elenco, muitos jogadores vieram por empréstimo, sim, mas alguns com salário elevado. Então o Vasco precisa ter dinheiro em caixa, porque venda de jogadores no momento não é opção. O elenco que o Vasco tem, ele tem que manter esse elenco pelo menos até um pouco mais do meado do ano, para poder se manter bem no Campeonato Brasileiro. O Eurico ele tem feito um bom trabalho referente ao orçamento, ele pagou muitas dívidas do Vasco, o orçamento do Vasco passou bem pelo Conselho Deliberativo, o Vasco está indo bem nas finanças, está se mantendo na situação atual e está tentando montar um time forte. Eu sei que alguns de vocês não gostam de vídeo falando sobre finanças, sobre patrocínio, essas coisas, mas eu acho que também é bom se manter informado sobre isso. Meus vídeos são basicamente para passar informações para vocês. Então eu sei que tem um ou outro que vai gostar de saber disso referente a essa situação da Caixa. Infelizmente, o fato do Vasco não ter um patrocínio master, como o Palmeiras, que tem a Crevisa, é um problema sério, porque o Vasco não pode arriscar em muita coisa. Isso complica muito a situação do clube referente a muita coisa, e se vê obrigado a se manter na mão da Caixa, que é um problema muito grande. Infelizmente, se a Caixa quiser manter os 11 milhões e não quiser conversar sobre isso, o Vasco vai ter que aceitar. O que o Vasco vai fazer? Ela não quer aceitar seu dinheiro porque você está me oferecendo pouco? Não tem como, não tem patrocínio. Terá que aceitar o dinheiro da Caixa, mesmo não sendo o que considera bom o suficiente para a marca Vasco da Gama. Infelizmente, quando não se tem um patrocínio master, é assim mesmo. Mas me diz você, referente à marca Vasco da Gama, você acha que a marca perdeu força com o tempo? Você acha que a marca Vasco da Gama continua forte, mesmo depois de tudo o que tem acontecido no clube? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, ok? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos vascaínos para que o meu canal cresça um pouco mais, tenha um pouco mais de visibilidade, assim você me ajuda e eu fico mais feliz para fazer vídeo. Basicamente é isso. Se você gostou de estar no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais. Enfim, na verdade em si, não era 9 milhões mais premiação. Eu já falei tudo errado. Fato é que ano passado,
Ou seja, o Vasco trabalha com valores entre 12 e 15 milhões. Está querendo fazer. É isso mesmo? 15 milhões? Basicamente é isso. Se você gostou de estar no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais. Ok, pelo menos eu já me despedi. Mas me diz você, o que você achou referente a essa informação? Você acha que a marca Vasco da Gama continua forte, mesmo depois